Vamos à nossa revisão para provas tanto online quanto prova presencial de Teologia Sistemática, Revelação, Trindade e Antropologia Teológica. Vamos trabalhar agora unidades 3 e 4. Para isso, então, nós vamos começar com algumas questões. As questões que se apresentam são as seguintes. Escolha duas teorias da inspiração. Por exemplo, ditado, iluminação, intuição, maiêutica histórica e dinâmica, e discorra sobre elas, não esquecendo de apresentar as suas dificuldades, ou seja, a dificuldade de cada doutrina. A primeira delas, teorias da inspiração. Vamos falar sobre algumas. Deus se revela, e isso é consenso entre os cristãos. As divergências se mostram no entendimento de como se dá essa revelação. Apresentaremos agora 5 teorias a respeito da inspiração. Teoria da intuição, teoria da iluminação, teoria do ditado, teoria dinâmica e teoria maiêutica histórica. Teoria da intuição. A teoria da intuição defende que a inspiração é apenas o desenvolvimento do insight, discernimento, da verdade que todas as pessoas possuem em um certo grau. Um modo de inteligência em matéria de moral e religião, que dá surgimento aos livros sagrados. Se a inspiração é fruto da intuição, ela é então unicamente uma obra humana. Isso coloca os escritos bíblicos na mesma categoria de outros escritos, porém, o testemunho dos escritores da Bíblia parece ir em outra direção. Veja a experiência, por exemplo, do livro dos profetas Jonas, em Jonas 1, versículos 1 ao 3, porque aí vocês vão poder conferir isso. Segundo o escritor bíblico, quando a palavra de Deus vem ao encontro do profeta, é algo que vem de fora e o impacta. O profeta resiste à palavra, mas ao final ele se rende. Esse padrão se repete nos relatos de outros profetas. Teoria da iluminação. De acordo com a teoria da iluminação, a inspiração é simplesmente uma intensificação e elevação das percepções religiosas do cristão. Sustenta, então, não que a Bíblia é, mas que a Bíblia contenha a palavra de Deus. E que não nos escritos, não os escritos, mas os escritores seriam efetivamente inspirados. Quem nos traz essa referência é Strong, Augustus Strong, em sua Teologia Sistemática. Essa teoria possui alguns problemas. Se a Bíblia não é, mas contém a palavra de Deus, como então identificar nela o que é de fato palavra de Deus e o que não é? Qual a importância de distinguir se aquilo que é inspirado é do escritor ou se aquilo que é inspirado é o escrito em si? Os problemas levantados por essa teoria da iluminação têm a sua origem numa tendência de supervalorização do texto e a falta de uma visão global e abrangente do fenômeno da revelação. O teólogo Paul Tillich é preciso em distinguir entre inspiração e iluminação. Iluminação para Tillich é a capacidade do Espírito que produz revelações dependentes e que são resultado de uma obra contínua do Espírito na Igreja. Já a inspiração é a obra do Espírito restrita às revelações originais que ocorrem numa constelação que não existia antes, ou seja, algo novo. A teoria do ditado seria a nossa terceira. A teoria do ditado, ela sustenta que a inspiração consistiu em o Espírito possuir as mentes e os corpos dos escritores bíblicos, para que eles se tornem instrumentos passivos ou amanuenses, aqueles que fazem a mera cópia, uma pena ou um calígrafo, algo do tipo. São a mão de Deus nessa escrita, ou a caneta de Deus nessa escrita. Ou seja, Deus ditou e os escritores escreveram. Essa teoria, apesar de atrativa para quem deseja enfatizar a origem divina da palavra de Deus, ela apresenta muitas dificuldades. Ela ignora as características pessoais dos escritores bíblicos presentes no texto, como, por exemplo, estilo de escrita, forma de teologar, contexto social, subjetividade. Além disso, ela reforça uma prática de leitura bíblica extremamente literalista. A quarta teoria é a teoria dinâmica. De acordo com essa teoria, a inspiração ela não é simplesmente um fato natural, mas também sobrenatural. Ela é uma obra imediata de Deus, de um Deus pessoal na alma do homem, segundo Strong também. O autor ainda a chama de dinâmica, porque a inspiração, de acordo com essa teoria, ela é resultado do trabalho tanto de Deus quanto do ser humano, ou seja, uma obra conjunta. Strong diz ainda que ela resulta primeiramente de uma ação de Deus que desperta
os poderes racionais do homem para compreender essa ação de Deus. Logo, tornaria-se uma obra divina ou humana e é uma revelação progressiva. Tanto a revelação como o registro seriam progressivos, porque nenhum deles é completo em si mesmo. Nem no seu início, somente de Deus, nem no seu fim, registro humano. Os escritos bíblicos devem ser considerados, então, em conjunto. Deve-se ver cada uma das partes em conexão com aquela parte que a precede e aquela parte que se segue a ela. Por isso, registros, por exemplo, de que Davi foi um homem segundo o coração de Deus e, por sua sabedoria, ele mandou fazer o censo. Mas em outro texto bíblico diz que foi uma inspiração de Satanás que Davi fizesse o censo para registrar a quantidade de hebreus que existiam, de judeus que existiam. Ao considerar a dinâmica divino-humana no processo, entende-se os limites de algumas ideias e verdades reveladas. O ser humano, então, como protagonista do processo de revelação, deixa suas marcas, mas como ser finito, e com razão finita, e com linguagem finita, ele está condicionado ao seu tempo e logo não é capaz de processar tudo aquilo que recebe de Deus, nem tampouco de se comunicar na integralidade todas as verdades espirituais que recebeu de Deus. Por isso a importância de considerarmos o conjunto da revelação. É um Deus infinito que se comunica com um homem finito que tenta traduzir essa infinitude de mensagem. A mensagem revelada só aparece completa quando cada parte do quebra-cabeça é reunida e encaixada. Ou seja, ela só se dará ao final quando criatura e criador estiverem face a face, convivendo no mesmo espaço de eternidade ou de infinitude. Maiêutica histórica é a teoria definida pelo teólogo e escritor galego Andrés Torres Quiruga, que em 2010 diz que o revelado é interno ao sujeito, por isso ele chama de maiêutica. No entanto, o conhecimento revelado é fruto da interação entre a experiência humana e o contato com o sagrado. O ser humano experimenta em sua existência a angústia, o medo, as alegrias, as incertezas, as aspirações, os anseios, e no contato com o sagrado, essas experiências, sentimentos, hipóteses produzem uma síntese, ou seja, uma resposta que seria a revelação. A revelação, então, ela seja o que for, ela em sua essência íntima, ela não apareceu como uma palavra feita, ou como um oráculo da divindade escutado por um vidente ou um adivinho, mas sim como uma experiência viva, como um dar-se a conhecer da parte de Deus e como um reconhecer a existência de Deus a partir do ser humano. Então, é importante diferenciar a maiêutica histórica de Quiruga da maiêutica socrática. O método socrático consistia em fazer perguntas simples e, por meio deles, parir o conhecimento, tirá-lo para fora. Mas esse conhecimento de dentro vinha de algum lugar e se fundamentava na crença de que a alma era divina. Ou seja, uma alma pré-existente e imortal concedida ao ser humano. O conhecimento vinha da alma e na maiêutica histórica a revelação ela é a síntese resultante entre o conhecimento fruto da experiência do homem e da sua vivência histórica com Deus em experiência com o sagrado. Beleza, queridos? Essa é uma das questões possivelmente discursivas que cairão nas provas, mas nós vamos abordar outras questões aqui também, pelo menos mais umas 7 dessa unidade. A segunda, então, seria a seguinte: a questão da inerrância das escrituras, que tem provocado muito debate, até discórdia entre alguns teólogos, porque existem aqueles que defendem a inerrância partindo num conceito de inspiração totalmente sobrenatural, em que um ser humano ou um erro humano é completamente anulado ou nulo por conta da revelação. Considerando que as teorias de inerrância da Bíblia surgiram no final do século XIX e que o movimento cultural influenciou essa corrente de pensamento, gostaríamos de saber qual foi o movimento cultural que mais influenciou esses pensamentos. Posso dizer que no final do século XIX foi um período fortemente marcado pelo positivismo. Então o movimento seria o positivismo, que defendia o abandono da teologia e da metafísica como meio de explicar a realidade. Eles propunham o uso do pensamento científico marcado até hoje pela busca da exatidão. Consideravam então certo e verdadeiro aquilo que era exato, sem erros. Essa teologia ou essa lógica cientificista aplicada à teologia, ela desenvolveu ideias como exatidão nos escritos sagrados. Então não há nenhum tipo de erro no registro que chega até nós.
nem mesmo uma iota ou uma vírgula. Vamos lá então para a terceira questão que abordaremos sobre essa unidade, no intuito de também abordarmos a unidade 4. De acordo com a teoria da iluminação, a inspiração é simplesmente uma intensificação e elevação das percepções religiosas do cristão. Essa teoria sustenta que a Bíblia contém a palavra de Deus e que não são os escritos, mas sim os escritores que são inspirados. É um problema provável dessa teoria, então, o quê? Qual seria o problema dela? Uma tendência à supervalorização do texto. Aliás, eu cometi um erro no enunciado. Essa teoria ela tende a dizer que os escritos, ou seja, o texto em si é que foi inspirado e não aqueles que o escreveram. Aquilo que vem do texto, a mensagem, transcrita apenas por canetas humanas. Bom, vamos lá, vamos passar a nossa quarta questão. Com a intenção de defender a importância das escrituras, alguns intérpretes desenvolveram o conceito de inerrância. Para alguns, a Bíblia não contém erros de nenhuma espécie, ou seja, qualquer erro que se apresente ou inconsistência, utilizam-se recursos de harmonização, e isso gera controvérsias, porque de fato o problema relacionado à ideia da inerrância das escrituras é que ele é fruto de uma visão de mundo positivista, cientificista, moderna, oriunda do século XIX. E esse cientificismo não responde a todas as perguntas que o texto nos deixa. Então nós não podemos nos ater exclusivamente a isso. Vamos então à nossa análise sobre o material apresentado por Kiruga, que diz o seguinte: para o teólogo André Kiruga, em seu escrito em 2010, especificamente na página 56, a revelação, seja lá o que for, em sua essência íntima, não apareceu como uma palavra feita, ou como um oráculo de uma divindade escutado por um vidente ou adivinho, mas como uma experiência viva, como dar-se conta a partir das sugestões e necessidades do que estava em volta, apoiada no contato misterioso com o sagrado. Kiruga denomina essa teoria de inspiração de teoria da maiêutica histórica. E eu acabei de encontrar um erro aqui nas questões que eu vou corrigir. Vamos lá. Mais uma questão. Algumas pessoas se negam a fazer uma leitura crítica da Bíblia, pois acreditam que basta cumprir o que está escrito. Entendem que a Bíblia, como revelação divina, não precisa ser interpretada, apenas obedecida. Qual teoria da inspiração sustenta que os escritores bíblicos foram instrumentos passivos, ou seja, apenas canetas e calígrafos de Deus? Seria a teoria do ditado, a teoria que diz que Deus dita e o homem simplesmente registra. Vamos lá então para a nossa última questão da unidade 3. Na Bíblia, a presença de diversos gêneros literários, crônicas, histórias, poesia, formas jurídicas, narrativas, demonstra um aspecto humano e cultural presente na revelação. A revelação, no entanto, então, seria o resultado de um labor humano e também do labor divino. Como se chama a teoria da inspiração que afirma isso? Seria a teoria dinâmica, numa atuação de interação entre o humano e o divino na produção do texto sagrado. Vamos lá então, vamos passar para a próxima unidade, a unidade 4. Vamos lá. Se o sistema ajudar, a gente chega rápido até lá. Na unidade 4, nós poderemos verificar outros tipos de questões que podem nos ajudar no estudo para a prova. São eles, por exemplo,
Nos primeiros séculos surgiram as ideias ou teorias e doutrinas que negavam a doutrina da Trindade e que foram combatidas pela Igreja, consolidando o entendimento desta sobre a Trindade em 3 grandes concílios: o Concílio de Nicéia, de Constantinopla e de Calcedônia. Qual das alternativas abaixo não seria uma delas, né? Uma das teorias? E posso dizer, por exemplo, que seria o protestantismo, que é bem posterior a esse período, né? Martinho Lutero, utilizando-se num pensamento biblicamente fundamentado, originou uma nova compreensão da igreja, do sacerdócio, dos sacramentos, da espiritualidade, da devoção, da conduta moral e ética do mundo, incluindo aí também a economia, a educação e a política. Lutero ele foi descobrindo ao longo de seus estudos que para ganhar o perdão de Deus, ninguém precisava castigar-se ou fazer boas obras, mas somente ter fé em Deus. Claro que as obras são uma consequência dessa fé. Com isso, ele não estava inventando uma doutrina, mas retornando aos pensamentos bíblicos importantes que estavam à margem da vida da igreja naquele período da Reforma, há 501 anos atrás. Lutero decidiu então por tornar públicas essas ideias, elaborando 95 teses, reunindo os mais importantes registros das suas descobertas teológicas, fixando-as na igreja, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ou Wittenberg, como preferirem. Mais uma questão para abordarmos então na unidade 4 seria a seguinte: a afirmação monoteísta, o Senhor é o nosso único Deus, Deuteronômio 6,4, nos permite relembrar a existência de diferentes tipos de monoteísmo. Segundo Tillich, quais seriam os 3 tipos de monoteísmo existentes? O monoteísmo místico, o monoteísmo monárquico e o monoteísmo exclusivo. Sugiro uma releitura da unidade 4 para melhores explicações. Afinal, nosso papel aqui é relembrar a vocês, para facilitar o estudo para a prova. Mais uma vez, então, abordaremos a Trindade. A Trindade é uma doutrina muito complexa e difícil de explicar para a igreja. Muito difícil, inclusive, de trabalhar em escola bíblica dominical. Apesar disso, não há como não falar da Trindade, já que o Novo Testamento desenvolve plenamente essa ideia. Então vamos citar e explicar evidências da Trindade no Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento, encontramos evidências da Trindade na fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula explícita também em Mateus: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, descrita em 2 Coríntios 13,14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Bem como nas afirmações que Jesus dá de que Ele é Deus e de que também o Espírito Santo é Deus, ou seja, e virá o Consolador quando eu for, e faço tudo em nome de meu Pai. Existem muitos outros registros que corroboram a ideia da Trindade, mas esses são os mais importantes. Vamos trabalhar agora o problema trinitário como problema cristológico. Vamos lá. O problema trinitário é um problema cristológico. A doutrina da Trindade ela surge da necessidade de explicar que Jesus é Deus. Eu preciso da doutrina da Trindade para explicar que Jesus também é Deus. E que também o Pai de Jesus é Deus. E que Deus, mesmo sendo Ele e Jesus, e também o Espírito Santo, é um só. Se Deus é um só, como pode o Pai ser Deus e o Filho também? A igreja não abriu mão de nenhuma das afirmações. Deus é Pai e o Filho é Deus. E Deus é um só. No entanto, outros cristãos não ficaram satisfeitos com isso. E esse paradoxo levou a muitas explicações que surgiram negando o conceito trinitário de 3 pessoas em Deus. Qual desses conceitos afirmava que Cristo era mero homem e que por ocasião do batismo é que ele veio a se tornar o Cristo? Essas eram as teorias do adocionismo e do ebionismo. Elas ensinavam, a primeira, de que Cristo era um mero homem e que a sua transformação em divino foi após o seu batismo. Vamos lá. Será que a ideia de trindade ela se faz presente também no Antigo Testamento? Vamos tentar encontrar?
Augustus Hopkins nos ajuda a tentar identificar essa ideia de trindade no Antigo Testamento. Por exemplo, a passagem que insinua a pluralidade de Deus contida em Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Bem como também as menções ao Espírito Santo como o mover sobre as águas de Gênesis e também a palavra de Deus, a vocalização de Deus ao constituir as criações. Haja luz e houve luz. Haja separação entre céus e terra, e assim o fez. Posto que no Novo Testamento esta palavra traduz-se por verbo, verbum em latim, que não significa verbo, mas sim palavra, e que é o Logos divino, ou seja, Jesus Cristo, a palavra de Deus. A vocalização, a força e o poder de Deus transcritos em palavra e transformados em ação. Outra afirmação da doutrina da Trindade é que há um só Deus e que esse Deus, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. As personas divinas, ou seja, as pessoas divinas, permitem minimizar os problemas da relação do ser humano com Deus. No monoteísmo exclusivo, temos um Deus elevado à ultimidade e à universalidade, distante do ser humano. No monoteísmo místico, temos um Deus comparado ao abismo divino, ou seja, ele é distante, inalcançável, eu tenho que entranhar nele através do mistério. E no monoteísmo monárquico, temos uma ideia de que Deus uma ideia de Deus enraizada no politeísmo. Deus, ele é rei sobre outros deuses. Então, ele é o Deus sobre todos os outros, mas existe uma possibilidade de outros. A doutrina da Trindade apresenta uma ideia específica de Deus, que significa o seguinte: um Deus uno, transcendente, encarnado e presente. Vejamos então mais uma questão dentro da nossa abordagem na unidade 4. Nós estamos acostumados com religiões monoteístas e politeístas. Nós vemos isso em diversas culturas. No entanto, muitas pessoas não sabem que há diferentes tipos e graus de monoteísmo. Fala-se de monoteísmo monárquico, de monoteísmo místico e monoteísmo exclusivo, como nós falamos agora há pouco. O princípio Brahma do hinduísmo, ele é um exemplo de monoteísmo místico. Ele é um deus místico envolto em mistério. Já o judaísmo tardio traz para nós um monoteísmo exclusivista. Só Deus é Deus e mais ninguém. O filho, então, é rejeitado, porque só Deus é Deus. Podemos afirmar que o monoteísmo monárquico, ele é aquele que faz o quê? Que ele reconhece um Deus que domina sobre outros deuses. Logo, ele é monoteísmo monólatra, um Deus único adorado e um Deus que reina sobre outros. E por fim, para acabar com os nossos estudos da unidade 4, vou apresentar-vos o seguinte. Tertuliano, usando o termo persona ao referir-se à Trindade, ele traz para nós um termo que em português é equivalente a pessoa. No entanto, o entendimento que temos hoje de pessoa não é o mesmo que Tertuliano tinha. Qual era o significado literal do termo persona na época de Tertuliano? Persona significava máscara ou papel exercido por alguém. Daí vem os símbolos teatrais das máscaras, né? A alegria e a tristeza, o drama e a comédia. Os papéis vivenciados por cada persona da Trindade são o que caracterizam cada um dessas facetas de Deus ou dessas pessoas divinas. Muito obrigado a todos, nos veremos nos próximos vídeos de outras unidades.